Muito bom dia, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, 5h59 da manhã. Vamos ver a turma da madrugada. Oi, Márcia, bom dia. Adri, Thaís. Ô, Nani, bom dia. Mércia, lindona, Lorena. Essa nossa turma tá demais, hein? Doutora Eliana. Muito bom dia. Amanda, acabei de responder seu WhatsApp. Mas eu acho que essa live de hoje vai te ajudar também com a dúvida que você colocou lá pra mim. Deixa eu colocar o fone de ouvido, que eu acredito que o som fique melhor. Bom dia, Cássia, Denise. Saudade também, Dê. Raquel, Dê, eu mandei um áudio no nosso grupo do Telegram do Paz 2021 ontem. Então, tá com conteúdo lá bastante interessante. Depois vai lá ouvir. Oi, Bruno, bom dia. O tema de hoje, 5 coisas que eu aprendi com empreendedorismo sistêmico e que me ajudaram nas vendas, a aumentar as minhas vendas. Será que esse tema é interessante para nós? Eli. Bom, vamos começar? Vamos começar com o conteúdo, que você sabe que essas lives, os conteúdos estão densos, né? Então eu tô tendo que não ficar enrolando muito aqui, entrar direto no tema. Antes, deixa eu lembrar algo aqui para vocês que já estão aqui e para quem está aqui no comecinho da live. A semana que vem começa o desafio Desbloqueando Suas Vendas. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ficar 12 dias na sequência falando só sobre o desbloqueio de vendas. Vocês sabem que a cada conteúdo, né, a cada conteúdo trazendo muitas coisas que envolvem o sistêmico, a visão sistêmica. Então, não percam. O que a gente vai fazer? Eu vou trazer um conteúdo, vou contextualizar e no final aí começa o desafio, porque aí nós vamos ter atividades todos os dias. Já estou no desafio. Então, para quem não está no desafio ainda, depois vai lá no link da bio, faz a inscrição, porque aí você vai para um grupo de WhatsApp, aí a gente vai colocar avisos, resumos, enfim, atividades extras a gente vai colocar por lá, tá bom? Então, para você estar no desafio, para você trazer aí novas compreensões, o que de verdade vem te atrapalhando aí na hora de vender, atrapalhando, bloqueando, enfim, né? Essa paralisação a gente sabe que ela acaba custando muito caro pra gente. Então, o tema que a gente vai falar hoje, 5 coisas dentro do empreendedorismo sistêmico. Oi, Fer, bom dia. 5 coisas dentro do empreendedorismo sistêmico que eu aprendi e que me ajudaram a aumentar as minhas vendas. Esse tema é interessante? Tema interessante, né? Muito bom. Eu listei aqui, vou falar um pouquinho de cada um aqui para vocês. E aí vocês vão acompanhando também, quem puder ir fazendo, né, as anotações, assim você fica só com essa live, de repente você não precisa assistir a live novamente, né. Então a primeira coisa, na verdade eu coloquei mais de 5, eu estava listando aqui, eu coloquei mais de 5, né. A primeira coisa que o empreendedorismo sistêmico ele trouxe para mim foi essa coisa de eu ter um pouco mais de paciência com as coisas, né? Saber que é um dia por vez. Eu não sei se isso acontece com você aí hoje, mas dentro dos grupos fechados a gente conversa muito sobre isso, que é a questão a gente tem muito senso de urgência com resultados ligados a coisas do nosso negócio. Então, quando a gente está empreendendo, às vezes o fato da gente ouvir aprenda como crescer, triplicar suas vendas em 90 dias, algumas chamadas, e não que essas chamadas estejam erradas, tá? Às vezes há um contexto, né? Uma pessoa que está mais avançada e que ela vai conseguir seguir com aquilo. Então, quando essa coisa de eu olhar um dia, né, por vez, saber que eu estou num processo de uma construção, que entre a semente e entre uma árvore
eu vou ter um espaço de tempo aí onde eu preciso trabalhar toda essa construção, né? Então, dentro de 5 coisas que eu aprendi com o empreendedorismo sistêmico que me ajudaram a aumentar as vendas. Porque no sistêmico, o que a gente vai olhar, né? Que tudo que envolve aquele sistema que eu estou, ele vai ter interferência no meu resultado. Então, qual que é o ensinamento aqui para a gente ter uma boa compreensão do empreendedorismo sistêmico? O todo é maior que todas as partes. O todo, ele é maior que a soma de todas as partes. Quando a gente olha para algo, né, de forma sistêmica, e Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, das constelações sistêmicas, ele observou que tem forças que estão agindo além da gente. Então, quando eu trago isso para o empreendedorismo sistêmico, eu trago toda a noção de quais são essas forças que podem estar impedindo a gente dentro do nosso negócio. E é claro que a gente vai ter impactos, né, das questões que estão ligadas ao nosso sistema de origem e aos sistemas anteriores, os sistemas que antecedem aquilo que você está fazendo no empreendedorismo sistêmico hoje. E eu vou falar algumas das coisas que eu aprendi, elas têm a ver, né, com outros sistemas que não necessariamente é no momento que você está dentro do sistema do empreendedorismo, né? Então, saber que a gente tem um dia, né, que as coisas elas estão acontecendo, que é um dia por vez, né? Então, a gente vai criando pequenas ações e dentro dessas pequenas ações nós vamos tendo maiores resultados, né? Porque é como se fosse crescendo, ou é como esse processo mesmo, né? Da semente, que aí daqui a pouco ela tá ali uma pequena folhinha e vai crescendo até que se torna, né, um troncozinho, e aí vai crescendo. Então todo esse movimento é um movimento natural, né, um movimento do crescimento natural das coisas. Então o seu negócio, ele também vai crescendo numa forma natural, até que depois sim ele pode ter um crescimento exponencial. Mas essa primeira base, esses primeiros movimentos, esses primeiros meses e por que não anos, né? Então são momentos que a gente está trabalhando aonde, né? A fundação das coisas. E aí a gente cresce dentro de todos os aprendizados que a gente tem com o início, né? Então, um dia por vez. Faz sentido isso para vocês? Ou você é aquela pessoa que está empreendendo, aí já está com ansiedade de que as coisas já têm que estar em outro lugar e que o resultado já deveria ter acontecido, aí você começa a viver um processo de ansiedade e tudo mais. Então, assim, um dia por vez. Então, a gente vai crescendo devagarzinho com as coisas. Outra coisa, a coisa número 2 aqui, é em relação a quando você começa a empreender, você saiu de algum lugar e você começou ali o seu ponto no empreendedorismo. Você está construindo algo, ali algo para você. Então, provavelmente você tem aí necessidades básicas dentro disso, né? Então, você está fazendo investimento, né? Você precisa investir tempo, dinheiro e energia. Você tem uma sequência de coisas que você vai fazer todos os dias e que você vai cobrir necessidades que são suas, né? Cheguei no empreendedorismo, as atividades me pedem ali, então dentro desse movimento eu começo a colher os meus frutos, começo a colher os resultados. Para quem que vai esse resultado? Esses resultados, eles começam primeiro vindo pra gente. Esses resultados daquilo que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, ele começa a vir primeiro para mim. Só que quando você tem o seguinte pensamento, empreender não é só sobre você, empreender é sobre o outro. Quando você traz para você, né, quando eu trouxe para mim esse conhecimento que vem dentro do sistêmico, que não é só sobre mim, é sobre os outros, porque é sistêmico, é um sistema. Só que eu preciso olhar, né, eu vou olhar com carinho de que naquele momento, sim, eu tenho necessidades básicas, né? Porque a gente começa a empreender e os boletos continuam chegando. A vida continua, a vida segue. Eu tô lá colocando energia, eu tô colocando energia de tempo, eu tô investindo ali tempo, dinheiro e energia. São as 3 primeiras coisas que eu tô colocando. Tem mais investimentos que a gente faz, mas são as 3 primeiras coisas e talvez as mais significativas que a gente tá fazendo. Aquilo diz respeito sobre mim, sim, então eu tenho ali, é como se fossem campos que fossem se abrindo. Então tem você, depois tem a sua própria família, né, que é onde você vai estar
provendo ali em volta de você, e depois você tem que ver que tem o cliente também. Então não é só sobre você, né? É sobre o outro, é sobre o cliente. Porque quando a gente fala de construir algo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos levando resultados para a vida de alguém. Então, esse comprometimento, né, de que o cliente sente energeticamente, por exemplo, se você está com um pensamento assim, ó, eu só quero o seu dinheiro, eu só quero o seu dinheiro, eu só quero o seu dinheiro. Mesmo que você não esteja verbalizando isso, internamente, na alma, nós vamos ter essa ligação. Quando a gente entra dentro de um campo, a gente é tomado por esse campo. Então, nós nos conectamos por alma também, né? Então, muitas vezes você fala, nossa, parece que eu fui fazer o lançamento, eu falei tudo certinho, eu dei toda uma sequência bonitinha, e aí o cliente acabou não chegando. Então, quando a gente está falando de vendas, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de conexão. Então, né, um dos pontos, né, que vocês vão anotar aí, que não é sobre mim, é sobre o outro. Não é só sobre mim, é sobre o outro também. Porque sim, você é um elemento importante dentro dessa equação. A sua família é um elemento importante dentro dessa equação. Mas você tem o seu cliente, e atrás do seu cliente você tem o quê? Você tem também o sistema dele, você tem também a família dele, né? Então, se eu vou numa postura muito tomadora, porque aqui eu estou mexendo, né? Então, dentro do sistêmico, nós vamos olhar para 3 leis, né? A lei da hierarquia, o que veio antes tem precedência. Depois a gente vai olhar para o equilíbrio, né? Então, tem o nosso ponto de troca, e aqui encaixa no ponto de equilíbrio. E tem também a lei do pertencimento, né? Então, quando eu me coloco a vender algo e eu me coloco sozinho nessa equação, eu preciso do seu dinheiro para resolver algo para mim, eu estou desequilibrando e eu estou excluindo dessa equação o que esse cliente precisa de mim, ok? Então, não é só sobre mim. E a gente aprende várias coisas dentro desse ensinamento, né, de não ser só sobre a gente, que é inclusive quando a gente vai falar do equilíbrio, até onde você vem, até onde o cliente vem. Então, muitas vezes, onde que a gente erra? A gente erra na postura de, ó, eu só quero o seu dinheiro. Então, parece que eu fico maior que o cliente, eu tomo o cliente, eu quero algo dele e eu não estou vindo no ponto de equilíbrio, né? O dinheiro é algo que está entre nós dois, você tem um problema e eu tenho uma solução. Então, eu preciso trazer isso para a minha postura. A gente vai falar sobre postura também. Então, eu trago isso para a minha postura, eu consigo equilibrar. Senão fica assim, ó, eu só quero o seu dinheiro. Ou outra postura. Às vezes a pessoa fala, né? Tem gente que tem a questão inversa. A pessoa, né, então não é só sobre você, é sobre o cliente. Aí a pessoa quer exagerar. Então eu quero salvar o cliente. Eu acho que sei tudo que o cliente precisa, mais do que o que ele mesmo precisa. Então aqui eu também estou desequilibrando, porque eu não estou sabendo ajudar. Eu estou tratando o cliente como menor. Eu estou tratando o cliente como criança. E muita gente vê isso como... eu estou sendo uma pessoa muito prestativa, eu estou sendo uma pessoa muito bondosa, mas isso também drena a energia do cliente. Isso faz o que com as vendas, Alê? Isso vai fazer com que esse cliente não progrida, né? Ele não entre num processo ali de progresso dentro daquilo que ele está trocando, dentro daquilo que ele está fazendo com você. Então você não colhe o resultado dele, né? Você não consegue contribuir para que ele tenha um melhor resultado. E dentro desse contexto, o que acontece? Ele também acaba não te indicando. Então, não é só sobre mim, é sobre o outro também. Não é só sobre mim, é sobre o outro. Então, quando a gente vai alinhando isso, a gente vai tendo uma compreensão, o que vai acontecendo? O nosso ponto relacional, ele cresce, a qualidade relacional cresce. O cliente entra num estágio de progresso maior e melhor, e ele também passa a me indicar. E a gente começou aqui com o primeiro ponto, que é um dia por vez, um dia por vez. Então, eu vou devagar, eu sei também que tem um progresso ali, assim como tem progresso no resultado do cliente, tem progresso em todas as ações que eu preciso construir todos os dias, né? Eu preciso me sentir leve dentro disso. Leve não quer dizer você não ter atenção com aquilo que você está fazendo, né? Leve é um lugar onde, inclusive, se você precisar trabalhar muitas horas, você consegue trabalhar. Faz sentido isso para vocês? Coloquem aqui para mim sobre alguma pergunta sobre esses 2 pontos. Estou vendo que a galera está chegando. Oi, Elisa. Marilda. Vivian.
Muito bem, muito bem. Bom, a gente está fazendo a live quinta-feira, ela é cedinho, né? Eu sempre gosto de perguntar aqui para vocês, quem acorda, né? Quem acorda antes das 6 horas, quem já tem isso por hábito, porque quanto mais cedo a gente acorda, mais cedo a gente estuda, é um horário bastante auspicioso, né? Tanto que, ó, nós estamos em 46 pessoas aqui, quando a gente faz a live às 9, 140, 150, 120, e é muito uma questão, né, de hábito. Quando a gente fala sobre o empreender, e eu também vou falar um pouquinho sobre isso hoje, a gente quer coisas que a minoria tem, só que a gente faz coisas que a maioria faz. Queremos coisas que a minoria tem, mas nós estamos fazendo coisas que a maioria faz. Então, quando a gente quer um resultado diferente, é muito importante para a gente também começar a fazer coisas diferentes. Por que, Ale? Primeiro porque você está mexendo na ambiência, né? Então, a forma que você está fazendo as coisas, né? Assim, ó, se fosse para você ter aquilo que você quer, e fazendo as coisas como você está fazendo, você já teria. Então, quando eu olho para aquilo que eu estou fazendo e eu ainda não tenho o resultado que eu quero, é sinal que eu preciso fazer diferente, eu posso fazer diferente. Então, o que eu escolho fazer diferente, né? Então, quando a gente acorda cedo, nesses nossos primeiros momentos, né, da manhã, a gente, entre outras coisas, como de repente você fazer sua meditação, fazer sua oração, o que você quer para o seu dia, você já se colocar na intenção do dia, você estudar também pela manhã, algo que vai fazer o quê? Que vai mexer com o seu crescimento, né? Que vai mexer com o seu crescimento. Quando nós estamos dentro de um emaranhado sistêmico, né? Dentro de um emaranhado sistêmico, o que essas coisas, o que isso traz pra gente, né? Então, Bert Hellinger observou que isso traz pra gente sofrimento. E dentro desse sofrimento, né? Ele observou que 3 áreas ficavam comprometidas, né? Que é a área da saúde, que é a área da prosperidade e que é a área da felicidade. Então, essas 3 áreas, elas ficam comprometidas. Onde está o nosso negócio aqui, Ale? Ele está dentro dos 3, né? Mas vamos dizer assim, se a gente tivesse que olhar ele isolado em um, nós poderíamos começar olhando para a questão da prosperidade. Então, como que nós estamos gerando receitas, né? Resultado para o nosso negócio e também a felicidade, né? Quando a gente trabalha aquilo que a gente está fazendo, a gente gosta de fazer, a gente aprende a se conectar, né, energeticamente com aquilo, se sentir mais feliz com aquilo, com certeza nós vamos ter melhores resultados. Então a gente falou sobre não ser só sobre mim, a galera colocando aqui, acordar cedo. O Edmilson colocou, né, quando a gente olha para o interno, vai mudando o externo. Perfeito. Né? A mudança ela vai acontecendo na gente, né, de dentro para fora. E o sistêmico ele traz algo bastante interessante, né? Então, quando eu estou mudando de dentro para fora, eu passo a olhar as coisas, né, os desafios que chegam até mim, com um olhar muito mais de solução do que com um olhar de problema, né? Muito mais de solução do que de problema. Porque muitas vezes o que impede a gente de seguir adiante, porque no começo a gente dá os tropeços, é como aprender a andar de bicicleta. Então, no empreendedorismo é a mesma coisa, no começo a gente toma vários tombos e a gente esquece que esse é um processo natural. Então, no lugar da gente olhar para um processo natural, nós ativamos em nós a nossa criança birrenta, que lá atrás sofreu quando cometia os seus erros. Então, ao cometer os seus erros, ela era uma criança invalidada, né, perante aquilo. Então, isso é acionado como até 95% das nossas ações elas são inconscientes, isso emerge. Então, eu acabo não conseguindo seguir. Então, quando a gente começa a olhar tudo no formato sistêmico e como é que eu estou bailando dentro desse sistema, como é que eu estou tomando atitudes, como é que essas atitudes elas estão reverberando em mim, eu começo a ir para um lugar mais leve. O que é esse lugar mais leve? É o presente, que inclusive é a única coisa que a gente tem. É isso aí, Mércia. Queremos coisas que a minoria tem, né? Vamos pensar que é uma pirâmide. Então, quando a gente olha, porque qual sistema que a gente está aqui? Nós estamos dentro do sistema do empreendedorismo. Então, provavelmente você segue muitas pessoas, o que não deveria. Você deveria seguir menos pessoas para que você possa ser mais assertivo na sua modelagem, em aprender com essas pessoas, com poucas pessoas, para você poder executar os métodos que você aprende e para que sobre tempo também para você cuidar daquilo que é seu.
Vamos pensar assim, né? Quando a gente pega aqui a rede social. Se você for pensar, a rede social é o quê? O que eu estou fazendo aqui agora com vocês? Eu estou me relacionando com vocês, eu estou trabalhando. Por que nós estamos fazendo as lives? Para que você me conheça um pouco mais e se no momento oportuno, algum dos meus produtos ou serviços fizer sentido para você, você vai ficar mais pertinho de mim. E é assim que você tem que fazer também aí com os seus clientes. Então, isso é uma construção, né? A gente cresce dentro dessa construção. Só que quem é você na rede social? Você está construindo o seu jardim? Você está fazendo suas lives? Você está fazendo as suas postagens? Você está interagindo no direct? Você está construindo conteúdos mais rápidos, mas que gerem insights aí para o seu público ideal? Então, isso é o quê? Construir um jardim. Ou você está borboleta? Né? Porque tem hora que a gente está fazendo jardim e tem hora que a gente está borboleta. O que é estar borboleta? No lugar de você estar fazendo a sua construção, você está lá nos stories andando, só pulando de galho em galho, de jardim, pulando de galho em galho, pulando de jardim em jardim, vendo o que as pessoas estão fazendo. Ale, mas eu não posso fazer isso. Você pode, mas você tem que ter uma boa divisão de tempo dentro disso. Por quê? Porque a gente já falou que é um dia por vez. Certo? E quando você está fazendo o seu trabalho, não é só sobre você, é sobre o outro também. Bom, o terceiro, eu já falei para vocês, mas eu vou contextualizar um pouquinho mais, que é o campo é maior que a soma de todas as partes. O campo é maior que a soma de todas as partes. Quando a gente olha para isso, a gente vai ter que ver assim, ó, quais são essas partes e que essas partes elas estão interligadas. E o que essas partes serem interligadas? Vamos pensar na venda. Antes, ó, nós estamos aqui, o número de pessoas está aumentando, que está chegando. Vamos lembrar que a partir de segunda-feira as lives serão meio-dia. Da meio-dia a 1 no máximo, tem lives que vão ser menores, porque nós vamos começar o desafio desbloqueando suas vendas. Nós vamos passar 12 dias direto, vai ter sábado e domingo também. As lives vão ficar 24 horas, se você não conseguir estar ao vivo, depois você tem. Então eu vou trazer um tema, junto com esse tema eu vou contextualizar e no final a gente vai sair com um desafio, a gente vai sair com uma lição. Eu vou fazer o desafio junto com vocês, então a gente vai para uma nova frequência, a gente vai para uma nova rotina, olhando para o sistêmico e para algo que está ligado às vendas. Então o objetivo é o quê? Que a gente vá desbloqueando, tá? Todos os dias. Ale, como é que eu faço para participar? É só vir aqui? Não, você precisa, depois que terminar a live, vai lá no link da bio, faz a inscrição, porque você vai para um grupo de WhatsApp. Aí lá no grupo de WhatsApp eu vou mandando para vocês os recados, eu vou mandando para vocês os links. Se a gente for fazer algum encontro extra pelo Zoom, todos vão ser aqui, tá? Vai ser aqui no Instagram. Mas digamos que algum dia tem alguma demanda e eu queira fazer um encontro com vocês pelo Zoom. Então você precisa estar lá no grupo. Se a gente fizer PDFs de alguma das aulas, essa aula ficou muito importante, vamos fazer um PDF dela. Então você precisa estar lá no grupo de WhatsApp para eu poder mandar tudo direitinho para você. Então a gente está aqui no terceiro ponto, das 5 coisas que eu aprendi dentro do empreendedorismo sistêmico que me ajudaram a aumentar as minhas vendas. Então eu comecei falando que é um dia por vez, né, da gente trabalhar essa coisa da nossa ansiedade de que ter um negócio é uma construção. Não é só sobre mim, é sobre o outro também, e eu preciso saber equilibrar, né? Eu preciso trazer o outro para a equação, porque se eu quero muitas coisas só para mim, eu acabo tomando muito do outro, né? Eu acabo querendo salvar muito o cliente, ou se eu quero só o dinheiro dele, então isso mexe isso mexe na minha frequência, mexe na frequência do cliente, e muitas vezes a venda não acaba acontecendo, mesmo que eu esteja fazendo aparentemente tudo certinho. E agora, o campo é maior que a soma de todas as partes, nós vamos olhar para o seguinte, dentro do empreendedorismo sistêmico, eu chamo de fase 1, né, que é quando a gente está começando um negócio, aí quem está faturando aí, até 100, 150 mil reais por ano, quais são os pilares, né? Então, todo é maior que a soma de todas as partes. Eu preciso olhar para todos os pilares. Primeiro pilar que você precisa olhar, a sua postura empreendedora. Você precisa ter uma postura, você precisa desenvolver essa postura empreendedora. E do que se trata essa postura? Essa postura você precisa estar na postura adulta, só que na maior parte das vezes, o que acontece? Você está na postura da sua criança birrenta. Então, crianças não fazem negócio, né?
Então, a primeira coisa é a postura. O segundo pilar, inclusive esses pilares que eu tô falando para você, é o que nós trabalhamos dentro do PAIS, do Programa Avançado em Empreendedorismo Sistêmico. Então, a primeira coisa é a postura. Quem em mim sai para trabalhar todos os dias? Quem em mim eu coloco no jogo do empreendedorismo? E você tem essa postura, ela mora dentro de você. A questão é que você aciona mais a criança do que essa postura. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar do produto. E a gente se perde no pilar do produto porque, às vezes, uma pessoa chega para mim, ela vem para uma mentoria de negócios e eu falo para ela, qual é o seu produto principal, qual é o seu carro-chefe? Aí ela fala lá 4, 5 produtos. E tá tudo bem se você ter 4, 5 produtos, não tem problema nenhum. Desde que, porque sistemicamente, como que a gente vai olhar? Qual é o produto central que gira tudo isso? Então, quem tem que se concentrar em mais de um produto, você está dividindo energia. Então, às vezes, a pessoa tem lá uma linha de produtos, só que ela não está faturando com aquela linha de produtos. O que adianta você ter um catálogo de produtos, ter um leque de produtos e serviços, e você não está faturando com aquilo? Então, qual é o produto ou qual é o seu negócio-chave, né? Quem trabalha com produtos físicos, que tem uma linha variada de produtos, não é para você que eu estou falando isso. Para você, você vai olhar central para o seu negócio. Então, e do produto eu gosto de dizer, né, que vocês já me ouviram aqui falar, por que você está correndo com um saco de laranja? Se seria muito mais confortável você correr com uma laranja só. Então, você colocar muitas coisas ali na mão e, no entanto, isso não está ajudando o seu faturamento. Então, depois que eu trabalho essa questão da minha postura, qual é a postura adequada? Qual é a postura para quem entra no campo do empreendedorismo? Quem em mim? Como é que eu tenho essa postura? Como é que eu trabalho essa postura dentro de mim? Essa postura é a postura adulta e não a postura da criança birrenta. Num segundo momento, eu vou olhar para o produto. No terceiro, qual é o terceiro pilar, né? Então, primeiro pilar postura, segundo pilar produto. Do terceiro pilar, eu vou trabalhar o posicionamento. Então, isso que eu estou fazendo aqui, quando a gente vai para as redes sociais, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos criando o relacionamento, nós estamos fazendo o posicionamento. Dentro desse posicionamento, a gente trabalha com o funil, né? Dentro de negócios, a gente vai trabalhar com o funil. 1000 pessoas vão te ver, 100 pessoas vão chegar pertinho, 10 pessoas vão comprar. Isso é uma regra estratégica. No empreendedorismo sistêmico, eu trabalho em vocês o quê? 80% diz respeito a quem você é e 20% que você faz. Há muitas estratégias para a gente chegar no mesmo resultado. A questão sempre nós vamos olhar para onde? Quem em você segue a estratégia? Quem em você segue a estratégia? Você está no presente ou está no passado? Você está se movimentando para o mais, como o Bert Hellinger nos ensina, você está se movimentando para o mais ou você está se movimentando para o menos? Você está se movimentando para a vida ou você está se movimentando para a morte? Então, o negócio, né? O negócio ele precisa ter movimento para a vida. Por que ele precisa ter movimento para a vida? Porque se você está planejando coisas para o seu futuro, se você tem uma visão de futuro, se você consegue ver mais pessoas envolvidas nisso, se você consegue ver resultados, se você consegue ver o seu crescimento, você passa a ter um propósito maior para poder fazer aquilo todos os dias. Esse tema especificamente eu vou falar com vocês semana que vem dentro do desafio. É um dos tópicos. Então, voltando aqui, o todo é maior que a soma de todas as partes e a gente precisa olhar com carinho para todas as partes e a sequência das partes. Então, primeiro, a gente vai ter aqui, ó, um movimento da minha postura, primeiro pilar, movimento de postura, como que eu estou me movimentando dentro desse jogo do empreendedorismo. Segundo pilar, produto. Terceiro pilar, posicionamento. Então, como eu estou vindo para as redes sociais, como eu estou usando as redes sociais, como eu estou me posicionando? Eu estou me posicionando com conexão ou com menos conexão? Como que eu estou me posicionando aqui com vocês? Com leveza, com energia ou com tensão? Né? O que eu estou trazendo para vocês aqui? E isso, Lê, você fala muito bem, você se comunica muito bem. Esse é o quê? Isso é o resultado de estar aqui com frequência. Então, quando você colocar essa frequência aí para você também, você vai ver que a sua comunicação ela vai soltando, vai ficando leve, vai ficando gostoso. Então, o terceiro pilar é o pilar do posicionamento. No quarto pilar, nós vamos ter o pilar da venda. O momento de vender. Então, 1000 pessoas vão te ver, 100 pessoas vão chegar mais pertinho e 10 pessoas vão comprar. Para essas 10 pessoas comprarem, você mexeu com todo esse processo anterior. E às vezes a gente dentro do... o todo é maior que a soma de todas as partes. Então não é só quando você segue o caminho, é quem em você segue o caminho.
é a intenção dentro de você que segue o caminho. Eu quero vender mais porque eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro para mim, dinheiro para fazer as minhas coisas, dinheiro para eu cuidar das minhas contas. E aí você perde de vista o quê? O cliente, o resultado dele, o dinheiro dele, o que ele veio buscar ali com você. Então eu preciso entrar num processo de equilíbrio. Então vender mais ou menos diz muito respeito ao que de verdade dentro do meu coração está sendo exposto. Por quê, Ale? Porque o todo é maior que a soma de todas as partes. Você não é só o que sai da sua boca. Aliás, você é muito mais o que sai do seu coração do que aquilo que de verdade sai da sua boca. Eu tenho diversos relatos. Um dos meus produtos é um workshop sobre dinheiro e a gente tem um grupo no Telegram. Quando você entra no workshop, né? Quem assistiu ao vivo, ele vai ter mais vezes no decorrer ainda desse ano, mas tem gente que está comprando a gravação dele, depois a gente vai para um grupo de Telegram. E lá tem alguns exercícios, né, que eu coloco dentro do workshop, então o pessoal dando feedback, o que já está fazendo, né, com isso. Então, assim, quando você entra de cabeça, sabe, em algo, você usa, você aciona o seu coração também, você vai para um lugar diferente dentro de você, você começa a ter resultados que inclusive você duvida. Caramba, mas parece que eu fiz uma coisa tão simples e isso já mudou. Por quê? Porque muda a sua intenção, muda a sua frequência. Você mexe no campo? Sim, você mexe no campo, naquele campo que você está se movimentando, tá? Semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso, né? A cada desafio eu vou trazendo mais clareza para vocês, tá bom? Sobre esse tema. E aí depois, Ale, depois que vendeu, acabou? As coisas acabaram aqui? Não, o processo não acaba quando você faz a venda, porque depois da venda, qual é o próximo passo que você tem? Você vai trabalhar a experiência do cliente. Qual é a experiência que o cliente vai ter ali com você? Como que você se relaciona? Né? Porque se você estava nessa posição, eu só quero seu dinheiro, eu quero seu dinheiro. Quando o cliente se aproxima, quando ele vem para pertinho de você e você vai ter uma sequência ali com ele, ele acaba tendo uma experiência desagradável. Então a gente precisa ter um ponto aqui, a gente precisa ter o nosso ponto relacional. Isso está dentro da postura adulta, isso a gente também aprende a desenvolver. Até aqui tá fazendo sentido para vocês? Oi, Márcia, vi que você chegou, Sheila, galera chegando aqui. Se você chegou agora, né, eu já falei sobre são 5 coisas, né, 5 coisas que eu aprendi dentro do empreendedorismo sistêmico e que me ajudam a aumentar as minhas vendas. Eu já falei 3, depois você pode assistir a primeira parte aqui da live e eu teria que falar mais 2, mas na verdade eu trouxe 7 aqui para você. Tá fazendo sentido para vocês? Estão tirando insights? A Mabile colocou aqui algo sobre o que eu falei sobre o movimento, né? Movimento de vida e o movimento de morte. Aí ela colocou, tenho tendência a ir mais para a morte, venho para a vida e volto. Pois é, a maior parte de nós está caminhando mais para a morte do que para a vida. A maior parte de nós está caminhando mais para a morte do que para a vida, mais para a morte do que para a vida. E isso ainda são os nossos desejos infantis, esses são os nossos emaranhamentos, tá? Esse é o fato polêmico, mas é aquele assim, ó, aceita que dói menos, né? Primeiro eu integro, eu incluo esse meu movimento, eu dou um lugar para tudo isso, né? O processo de cura, né? Porque ter bons resultados nos negócios implica também, né? Como que eu tô, como que tá a minha energia. O processo de cura, ele começa a acontecer quando você para de procurar pela cura. O processo de cura começa a acontecer quando eu paro de procurar pela cura. Porque, na verdade, não é a cura que eu tenho que buscar. E sim, eu tenho que dar um lugar a todos esses sentimentos que eu venho sentindo para que eu possa ressignificá-los dentro de mim. E a partir daí, eu faço um novo movimento. Ale, como que tudo isso acontece? Apenas com intervenções? As intervenções, elas ajudam. Qualquer intervenção de autoconhecimento, seja pela constelação, seja por uma mentoria sistêmica, seja por um processo de coaching, seja por Theta Healing, isso tudo contribui. Mas o que de verdade modifica é o conhecimento. O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, quando a gente acorda cedinho, vem para cá, escreve, anota o ensinamento, sai daqui e aplica.
Então, qual que é o movimento? Conhecimento. Eu preciso experimentar. Não preciso acreditar naquilo que a Alessandra está falando. Eu não preciso acreditar naquilo que outra professora, outra mentora, outro mentor estão dizendo para mim. Eu preciso trazer aquilo para o meu coração e eu preciso experimentar. Depois que eu experimento, ele vem para mim. Ele vai virar a minha própria sabedoria. Ok? O processo de cura começa a acontecer quando eu paro de buscar a cura. Doido isso, né, Lúcia? Parece doido isso. Por quê? Porque essa busca, ela faz com que eu perca, né? Com que eu perca o melhor presente, que é o quê? Porque é um processo de integração. Quando vocês forem aprofundando aqui comigo no sistêmico e aprendendo cada vez mais e também fazendo as suas buscas por aí, eu sei que eu tenho um jeito peculiar de ensinar sobre o sistêmico, as pessoas estão sempre trazendo isso para mim. E esse jeito peculiar é por estar vivendo isso, né? Eu vivo isso nas minhas próprias histórias, na minha rotina, no meu dia a dia. Sou uma mulher como vocês, entende? Que vivo N desafios diários, né? E com muita integridade vou atravessando cada um deles. E vou construindo, né? Saúde, felicidade e prosperidade, né? Caminhando bem nas 3 áreas, em algumas mais avançadas, em outras menos avançadas. E é isso que eu desejo para você aí também. Porque não tem como uma pessoa não estar se sentindo feliz e não querer levar felicidade a outras pessoas. Quando a gente tem essa compreensão do conhecimento sistêmico e começa a trazer para a nossa vida aquela questão da curva, ó, entre a sementinha e eu esperar o tempo, aí tem um momento que realmente essa curva ela fica exponencial, né? Por quê? Porque quando você aprende a ir para a sua postura adulta e você começa a viver isso todos os dias, pequenos milagres vão acontecendo todos os dias. Você vai para um lugar diferente, é uma sensação. É uma sensação munida de coisas, de sincronicidades, de coisas que vão acontecendo. Por quê? Porque eu mexo na minha frequência, né? Eu navego bem dentro dos sistemas. Os primeiros movimentos são lá no nosso sistema de origem. Até 95% das nossas ações elas são inconscientes. E até 95% são inconscientes, porque tem gente que vai despertando, você vai acordando para a vida. E a maior parte disso, quando que foi instalada na gente? Do 0 aos 7 anos. Do 0 aos 7 anos. A Adri colocou aqui uma mentora diferentona. É isso aí, Adri. É isso aí. Bom, então vamos para o quarto ponto, dentre os 5 pontos, mas eu vou falar para vocês 7, que vem me ajudando a vender mais dentro do empreendedorismo sistêmico, né? Ali onde que eu posso aprender sobre empreendedorismo sistêmico? Aqui, comigo. Daqui a pouco vocês vão começar a aprender com várias outras pessoas. Por quê? Porque muitos dos meus alunos, dos meus mentorados, também estão ensinando isso, estão se preparando cada vez mais. Então, daqui a pouco você vai ter um time gigante falando sobre empreendedorismo sistêmico, tá? Mas ele tá bem no comecinho e você começa por aqui. Quarto ensinamento. A constelação me acorda, porém, vem muitas coisas adormecidas. É isso, a gente vai dando um lugar para tudo isso, ó. As inclusões, né? Toda exclusão pedirá uma compensação, né? Porque ela precisa entrar em equilíbrio. Então, sempre que eu vou incluindo, né? Venho para o presente numa postura adulta, então eu vou crescendo dentro disso, né? É um pouquinho por vez, é um dia por vez, um dia por vez. Então, vamos lá. Quarto ponto. Quem se separa sem amor não se separa. Alice, esse ensinamento é dentro do empreendedorismo sistêmico. Quem se separa sem amor não se separa. O que quer dizer esse ensinamento? Esse ensinamento é: você está aqui agora no empreendedorismo. Então você tem lá que cumprir sua rotina. Eu já falei para você dos pilares. Você tem que olhar para sua postura, para o seu produto, para o seu posicionamento, para a venda e para a experiência do cliente. Aqui você já consegue fazer uma boa construção. É um pouquinho todos os dias, mas você consegue sim viver aí do seu negócio, se você seguir bem esses pilares e com o passar do tempo você ir só crescendo, né? O seu faturamento, enfim, e deixar a empresa do tamanho da egrégora que você quer guiar, que você quer levar aí. A quantidade na sua egrégora vai ser a sua quantidade de clientes aí. Só que quando você chega para fazer isso, você precisa chegar na postura adulta e no presente. E tem muita gente que está inclusive aqui nessa live, e isso também cabe a mim aqui,
que a gente está carregando muita coisa do passado para o nosso presente. Então, quando eu carrego, quem se separa sem amor não se separa. O que é esse carregar, Alê? Eu quero que você olhe aí para a sua lista e você olhe para os seus empregos anteriores e você olhe para os seus namoros, casamentos, aquele primo que você não conversa mais. Eu quero que você olhe hoje quais são as pessoas que ficaram lá no passado e que você traz mágoa. Então, quem se separa sem amor, mas é claro que eu tinha que me magoar, aquela pessoa me traiu, é claro que eu tinha que me magoar, o meu chefe me mandou embora. Então, quem se separa sem amor, não se separa. E aí, o que acontece? Você traz essas pessoas para o hoje. E quando você traz essas pessoas para o hoje, elas não são só pessoas do passado, como elas passam a ser pessoas na sua frente. Então, quem se separa sem amor não se separa, por quê? Digamos que você tenha sido uma pessoa traída lá atrás, ou digamos que você tenha traído. E no lugar de você ver aquilo como o melhor que poderia ter sido feito no momento, e você dá um lugar no seu coração para esta pessoa, para estas pessoas, você começa a ver essas pessoas nas pessoas que estão à sua frente. Você começa a ver essa pessoa no seu cliente. Então, você foi uma pessoa traída, você acha que o teu cliente ele vai te trair. A sensação que você trouxe desse movimento lá do passado te fez uma pessoa medrosa por algum aspecto. Então, o que você começa a sentir? Você começa a sentir esse medo no presente, só que esse medo é patológico, ele não está acontecendo. Você começa a entrar num processo de autossabotagem. Por quê? Porque sistemicamente você não soltou aquela pessoa, você não deixou aquela pessoa lá no passado. Faz sentido isso para vocês? Quem aqui está com negócios inacabados? Quem separa sem amor não se separa. O ensinamento aqui são negócios inacabados, né? Eu preciso soltar essas pessoas, né? Eu preciso liberar essas pessoas e eu preciso do meu coração pedir a elas que me liberem também. Aí tem gente que vai dizer para mim, Alê, mas eu não tenho nem como conversar com essa pessoa agora, como é que eu vou fazer isso? Você não precisa conversar com essa pessoa. O perdão requer apenas um lado. Eu estou usando a palavra perdão porque fica mais fácil, tá? Mas não é um perdão, é uma reconciliação. Porque assim, por que não é o perdão, Alê? Porque você não é maior que essa pessoa. E quando alguém te trai, quando alguém faz algo que não foi legal para você, ou mesmo, isso para você também não sentir culpa do outro lado. Digamos que você tenha sido a pessoa que está presa a alguém porque você fez algo para alguém. Então, quando dois destinos se juntam, há uma ressonância. Então, não há vítimas. Se não há vítimas, não há vilões. Quem fez aquilo, fez o melhor que podia com o que tinha. Então, um agressor encontra uma vítima por ressonância, né? Um traidor encontra um traído por ressonância. E provavelmente isso é uma compensação, né? Então, muitas vezes a pessoa ela foi traída por alguém e aí quando ela olha para aquela traição, quando ela olha no histórico dela, ela já traiu. Só que a compensação aconteceu com outra pessoa. Equilibrou, zerou. Ou você vai ter uma pessoa que te trai, vai dentro de um namoro, mas você traiu uma informação dentro da sua empresa. Karma é ação, né? Então, todo movimento que a gente faz, em algum momento, ele vai compensar, né? Por isso que eu quero acertar mais na vida, seja uma boa pessoa. Como que eu acerto mais na vida, Lê? Sendo uma boa pessoa, agindo bem, agindo com maturidade. Como que eu posso ser uma pessoa com maturidade? Você precisa andar próximo a pessoas maduras. Tudo aquilo que a gente quer acessar está nas pessoas. Tudo aquilo que eu quero sentir em mim mora nas pessoas. Por isso que a base da vida são os bons relacionamentos. Então, só de você ficar na presença de pessoas que estão seguindo um caminho no qual você quer seguir, você alcança aquilo também, porque você pega aquela frequência e entra em ação, tá? Não é só a lei da atração, tô perto da pessoa, vou ler aquele livro, ou tô aqui acompanhando uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro na live, e eu vou ter. Não, vão sair coisas da boca dessa pessoa. E quando saírem coisas da boca dessa pessoa, você pega aquilo que saiu da boca daquela pessoa e você não acredita. Não acredite no que as pessoas falam. O que você precisa é experimentar. Experimente aquilo que as pessoas falaram e ao experimentar você tira as suas conclusões. Então, o processo de negócios inacabados, ele é uma das coisas mais poderosas quando a gente cresce dentro deste conhecimento. A gente solta o passado no passado, isso traz leveza para o presente. Então, eu começo a ver você, quando eu olho para você aqui do outro lado, eu vejo você.
Eu não vejo aquela briga que eu tive lá atrás, eu não vejo aquela separação que eu tive lá atrás, eu não vejo aquele negócio inacabado. Por quê? Porque aquilo que ficou inacabado continua, está inacabado. Se está inacabado, não acabou. Por isso que o ensinamento é, quem se separa sem amor, não se separa. A gente precisa dar um lugar de amorosidade para isso. Já tentei fazer esse exercício. Semana que vem nós vamos fazer, estão me pedindo aqui, um dos exercícios da semana que vem, uma das atividades a gente vai fazer, tá? Eu gosto de contextualizar bem para a gente poder fazer, o exercício e depois sair com atividades, né? Nós vamos fazer um exercício de liberação e depois a gente precisa, depois a gente vai precisar dar um passo, né? Então tem que fazer lição de casa, Alê? Tem que fazer lição de casa. O teu corpo não muda só porque você decidiu mudar. O teu corpo muda porque você está se alimentando diferente, porque o seu sono está diferente, porque sua suplementação está diferente, porque seu exercício está diferente, porque sua oração está diferente. Berenice, essa noite eu sonhei que eu estava nervosa e brava com a minha mãe. Estou meio abalada com o sonho. Será que é uma mensagem? Não sei. Agora você vai fazer o quê? Você vai experimentar dentro deste sonho, entende? A proximidade com a sua mamãe. Eu encontro endividados buscando em mim a solução para a vida deles. Eu viro uma ajudante. Cruel. Se não libertarmos o outro, nos colocamos como superiores a eles. Se não liberarmos, né? Exatamente. Se a gente não libera, a gente se coloca superior a ele, né? E aí fica esta conexão. Então, muito bem. Para você que está chegando agora, eu sugiro que você assista os últimos 30 minutos, onde eu já falei sobre 4. Agora vamos para o quinto. 5 coisas que eu aprendi dentro do empreendedorismo sistêmico e que estão me ajudando a vender mais. Eu vou trazer para vocês, eu falei que ia trazer 5, mas eu trouxe 7. A gente está na quinta. A quinta é sair para trabalhar todos os dias. Não existe almoço grátis. Sair para trabalhar todos os dias. Não existe almoço grátis. Então, enquanto eu falo sobre trabalhar um dia por vez, quais são as ações que eu preciso fazer naquele dia, e eu tô lá plantando diversas sementinhas para que eu possa colher resultados, eu preciso todos os dias fazer aquilo. Então, às vezes a pessoa fala para mim, eu fiz uma atividade dentro do meu posicionamento e não deu resultado. Aí eu pergunto, há quanto tempo você está fazendo isso e com qual frequência? Eu estou fazendo isso 1 vez por semana há 2 meses. Olha só como a nossa criança birrenta é muito acionada dentro do nosso negócio. Não tem lógica eu querer resultado se eu estou fazendo uma coisa com uma frequência tão baixa e há tão pouco tempo. Sabendo que entre a semente e a árvore há um tempo grande. Só que esta pessoa que faz esta observação, ela está fazendo do coração dela. E ela sente as dores disso. Isso, no lugar de ajudar a liberar ela a fazer mais, acaba travando. E aí a pessoa desiste. A pessoa desiste, mas ela está num lugar insano dentro dela, né? Porque ela não está nem com frequência e nem com quantidade. Então, sair para trabalhar todos os dias é o quê? Eu tenho um conjunto de ações que envolvem os 5 pilares do empreender sistêmico, né? 5: postura, produto, posicionamento, vendas, experiência do cliente. Um conjunto de ações que todos os dias ela envolve todos eles. Vocês vão ver que todos os dias eu preciso mexer na minha postura? A resposta é sim. Todos os dias eu preciso olhar para o meu produto? A resposta é sim. Todos os dias eu estou trabalhando ali o meu posicionamento? Posicionamento, então, é a única coisa que não tem como você pular nenhum dia. Todo dia você tem que posicionar. Todos os dias eu tenho que olhar para as vendas? Eu tenho que olhar para as vendas, mas não é todo dia, não é toda hora que eu estou vendendo, digamos assim, né? Não que o relacionamento ele já é uma parte da venda. E a experiência do cliente, a todo momento que eu estou ali com o cliente ou que eu estou mexendo em algum ponto de melhoria dentro da experiência do cliente,
então isso vai estar acontecendo. Então, sair para trabalhar todos os dias. Não existe almoço grátis. Eu estou buscando uma mentoria, eu estou buscando um produto ou serviço, porque a promessa dele é que eu vou trabalhar. Trabalhe 4, como que é aquele? Trabalhe 4 horas por semana, tal, tal. Não é, esse é um livro de produtividade, né? E as pessoas, elas ficam mais conectadas ao livro porque acham que tem um hackzinho ali do que vai acontecer. Não existe almoço grátis, é sair para trabalhar todos os dias, é ter consistência. Quem sai para trabalhar todos os dias? Quem está na sua postura adulta faz isso feliz. Quem está no presente faz isso feliz. Quem está caminhando para a vida e não para a morte faz isso feliz. Por quê? Porque experimenta o dia, porque já tá construindo no hoje aquilo que quer ser para o futuro. E a questão do home office? Ah, tá. O sair para trabalhar todos os dias é um sentido figurado, tá? Não é o sentido que você tem que sair. Olha só, ele é um sentido figurado. Se você trabalha home office, você saiu de um estágio onde você estava, sei lá, parado, descansando, e você faz um movimento onde você vai sentar para trabalhar. Você vai ter a sua rotina ali do seu dia. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre home office. Mesmo trabalhando home office, se você tiver a oportunidade, nem que seja uma vez por semana, ou nem que seja um pouquinho mais, de um dia trabalhar fora, ir para um coworking, ir para um lugar hoje, eu sei que hoje a gente está com limitações ainda, mas se você puder fazer, de vez em quando, fazer um movimento fora, ele vai contribuir, tá? Mas quando eu falo sair para trabalhar todos os dias, é só um sentido figurado de que você precisa sentar, se concentrar naquilo que você está fazendo, tá? Então, o sexto, e eu já falei bastante coisa aqui para vocês, é em relação à postura adulta. A postura adulta é quando eu uso aqui a teoria do quem em mim, né? Quem em mim? Então, por exemplo, hoje eu tive um dia muito ruim, não foi produtivo, eu não consegui construir coisas. Quem você não conseguiu? Foi a sua postura adulta? Eu estava na minha postura adulta e ainda assim eu não consegui. Para onde você vai olhar quando isso acontecer? Alguma habilidade que você precisa desenvolver. Então, você não está sabendo como fazer aquilo, é uma habilidade. Então, sim, eu posso estar na minha postura adulta e ainda assim achar que meu dia não foi produtivo. Só que na maior parte do tempo, mais de 90% do tempo, você não está com problema na sua postura adulta. Você está com problema na postura da sua criança birrenta. Então, a criança birrenta que traz medos desproporcionais, que entra, que te coloca no processo de autossabotagem e que tira você do jogo. Ale, me dá um exemplo sobre isso. Cara, um exemplo muito típico. A pessoa fala assim, ó... Eu não consigo fazer uma live, eu tenho medo de fazer uma live. Então, assim, os meus alunos do programa avançado, eles já falam para mim, Ale, eu fui fazer tal coisa, acionou a criança birrenta. Então, a gente vai aprendendo a lidar com a criança birrenta. Do que a criança birrenta tem medo? Porque a criança, ela tá com medo de alguma coisa lá de trás. Por que eu chamo de criança birrenta, né? Eu chamo de criança birrenta pra gente fazer uma brincadeira com tudo isso, que é assim, você sabe o caminho de fazer uma coisa e não tá conseguindo fazer. E você sabe fazer uma coisa e está se negando a fazer. Então, você está fazendo uma birra. Só que o movimento para o mais, o movimento do crescimento, o movimento das vendas, o movimento que traz dinheiro para casa, ele é para frente, né? O seu negócio, o cliente está aqui, ele está na sua frente. O pilar do posicionamento, o pilar da venda, as coisas estão acontecendo. E a gente está com medos discrepantes, patológicos, vivendo um processo de autossabotagem, procrastinando muitas coisas, né? Quantas vezes você não sabe o que você precisa fazer no seu dia e você acaba não fazendo? Você está fazendo uma escolha e essa escolha pode não estar sendo uma escolha inteligente quando você olha para daqui a 1 ano, quando você olha para daqui a 5 anos. Nós estamos vivendo um momento no empreendedorismo de extrema oportunidade. Nós estamos vivendo um momento no empreendedorismo de extrema oportunidade. Só que se você ficar todos os dias indo para o menos e não indo para o mais, acionando a sua criança birrenta, não fazendo aquilo que precisa ser feito, sendo borboleta no jardim das outras pessoas e não construindo seu próprio negócio, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Por quê? Porque você está fazendo essa escolha. Conseguem ver? Eu estou fazendo essa escolha. Eu quero ter o que a minoria tem. Mas você faz o que a maioria faz. Quem faz o que a maioria faz, tem o que a maioria faz. E a maioria, dentro do empreendedorismo, dentro do negócio, procrastina. Ale, por que isso acontece? Isso acontece porque você não está buscando os elementos certos para a construção do seu negócio. Você está ouvindo o que a maioria está dizendo mais do que a minoria. Sabe quantos por cento da população brasileira empreende?
3,5%. 3,5% da população. Olha só, você está num grupo seleto. Só que se você está nesse grupo seleto e você está se conectando, falando sobre o seu negócio com o 97%, com 96,5%, provavelmente essas pessoas estão falando que isso que você está fazendo é loucura, que isso não vai dar certo, que esse projeto que você escolheu é um projeto que está fadado ao fracasso. O que você está ouvindo? Então você precisa estar perto de pessoas, você precisa estar com proximidade a pessoas que estão indo para esse caminho que você quer ir também. Então isso requer postura adulta, porque assim, ó, qual que é o maior presente que o empreendedorismo pode te dar? O maior presente que o empreendedorismo pode te dar é que empreender é autoconhecimento em movimento. Então não tem como você não aprender sobre você não crescer, você não tirar bons frutos disso. Por quê? Porque você entra num processo de autoconhecimento. E a felicidade, ela não está no dinheiro. A felicidade está em como eu experimento as coisas. Então, como você vem experimentando as coisas? Porque quando você experimenta bem os pilares do empreendedorismo sistêmico, o que vai acontecer? Outros sistemas seus serão mexidos. Por quê? Porque você é a mesma pessoa. A mesma pessoa que empreende, a mesma pessoa que trabalha lá o seu sistema dentro do seu relacionamento de casal, do seu ciclo íntimo e o seu sistema que é o seu sistema principal, que é o seu sistema de origem, né? Então, dentro do empreendedorismo sistêmico, quando a gente olha para negócios inacabados, quando a gente olha para as coisas que vieram antes, para as crenças que você está alimentando hoje, né, no seu dia a dia, então a gente já está mexendo automaticamente no seu pilar lá atrás. Então, a postura adulta, ela é a postura que faz toda diferença, ok? Então, o sétimo, né? O nosso sétimo aprendizado aqui era 5, daí eu trouxe 2, né? Então, um adicional, eu falei sobre a postura adulta, e agora o sétimo que eu vou falar para você é as escolhas ruins, frutos ruins. Escolhas ruins, frutos ruins. Ali, como eu sei se eu estou escolhendo bem ou mal, né? Como eu sei que estou fazendo as minhas escolhas? Todos os dias a gente escolhe. Todos os dias a gente escolhe. Então foi o aprendizado número 1 lá. É um dia por vez. Quando você chega no final do dia... Então, por exemplo, a nossa live é 5h59 da manhã. Você chegou aqui, você fez uma escolha. Nós estamos em 81 pessoas. Até os primeiros 30 minutos a gente estava em mais ou menos 50. Você escolheu estar aqui. Você escolheu assistir esse conteúdo. Agora, não adianta você assistir esse conteúdo e não fazer nada com ele. Eu escolho o conteúdo, pego o conteúdo e faço alguma coisa com ele. Semana que vem nós vamos começar a série de 12 lives às 12 horas. Você vai ter um aprendizado, junto com esse aprendizado você vai ser desafiado a fazer algo. E aí pode ser que você pegue o aprendizado, você pegue o desafio e no final de 12 dias você me conta o que aconteceu. Porque você não precisa acreditar em mim, mas você precisa experimentar aquilo que você se disponibilizou para ouvir. E aí você vai me dizer para onde você foi. Porque um sucesso grande é um conjunto de pequenas escolhas, é um conjunto de pequenos desafios. Então, escolhas ruins, resultados ruins. Só que o inverso é verdadeiro. Escolhas boas, bons resultados. E a gente sabe quando está escolhendo bem e quando está escolhendo mal. Quando a gente vai comer um alimento, a gente sabe o que um alimento traz, o que o outro alimento traz. Quando eu escolho procrastinar, que é fazer uma coisa mais gostosinha no lugar daquilo que eu preciso fazer, eu estou fazendo uma escolha. E eu sei que a maior parte de nós briga muito com isso. Por quê? Porque eu quero sempre um resultado muito grande. Eu duvido dos resultados pequenos. Ale, a semana que vem você vai trazer um desafio pra gente, eu vou pegar esse desafio, e aí dentro desse desafio, mas parece que é uma coisa tão pequenininha aquilo que você colocou, será que isso vai dar resultado? Aí você não faz. Se você não faz, pega um desafio e tem um micro resultado, né? Então o que acontece? Você não vai ter satisfação naquilo. Você não vai ser uma pessoa, você não vai mexer com a sua dopamina, você não vai ter vontade de dar um próximo passo. Então, um sucesso grande, ele é um conjunto de pequenas ações. Um grande sucesso é um conjunto de pequenas ações. Então, se na sua mente aí hoje, se na sua cabeça, se na sua rotina hoje, você não dá valor a isso, você não toma uma coisa nova, experimenta uma coisa nova, o que vai acontecer? Você vai continuar tendo os mesmos resultados. E a gente consegue ter resultados, sim, né? Por isso que tem promessas, fala assim, essa promessa parece muito grande para um espaço de tempo muito curto, né? Principalmente promessas que estão ligadas a dinheiro. Só que se você já atingiu aquela frequência, é mais fácil de você alcançar.
Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Não tem almoço grátis. Então, primeiro você precisa aprender a atingir uma determinada frequência. O campo é maior que a soma de todas as partes. Não é só sobre o que sai da minha boca quando eu estou vendendo para você, é o que sai da minha boca alinhado com o meu coração e com a minha mente. Então, a minha mente, aquilo que eu comunico versus aquilo que eu sinto, é o que de verdade vai impactar o outro que está ali na minha frente. Então, eu vou aprendendo a lidar e a trabalhar com tudo isso, né? Então, para isso eu preciso o quê? Eu preciso de novos conhecimentos, eu preciso de novas inspirações, eu preciso de desafios. Você precisa estar perto de pessoas que ou elas te desafiam ou elas te inspiram. Porque se você está no meio aqui, ó, no que eu chamo de banheira quentinha, então você está ali no lugar da turma que reclama, isso daqui é charlatanismo, isso daqui é coisa motivacional, isso daqui não serve para nada. O que você está fazendo? Você está sendo partidário de algo que não leva ninguém a lugar nenhum, enquanto isso, sim, tem muitas pessoas prosperando, né? Prosperando com felicidade, prosperando com saúde, prosperando em relacionamentos, prosperando em dinheiro, prosperando em experiências, né? E você aí de fora. Então, espero que você não seja essa pessoa. Então, más escolhas, frutos ruins. Boas escolhas, frutos bons. O que você vai plantar é uma opção sua, né? Você escolhe o que você vai plantar, mas a colheita, ela será inevitável. A Lê, parece que quando a gente fala de empreendedorismo sistêmico, dos conhecimentos sistêmicos, as coisas são muito simples, né? Sim, Bert Hellinger traz pra gente como o essencial é simples. A gente é que complica. O óbvio, ele precisa ser dito muitas vezes, né? A gente precisa ouvir de uma pessoa ou de pessoas diferentes aquela mesma coisa, até que a gente se renda e a gente experimente. Então eu preciso me render, experimentar. Recebi um conhecimento aqui hoje, eu vou me render e vou experimentar. Bom, nós estamos em 86 pessoas aqui, ó. Quem vai estar comigo no desafio? O desafio vai ser às 12 horas, vai ser aqui pelo Instagram. Você precisa depois sair daqui, vai lá no link da bio, faz a inscrição para você ir para o grupo de WhatsApp para poder mandar para você os avisos das lives. A gente vai fazer alguns encontros pelo Zoom, só por lá que eu vou mandar o link, se a gente for também colocar algum PDF, tá? E eventualmente talvez eu abra em algum momento os grupos ou eu faça esse encontro no Zoom para tirar as dúvidas de vocês. E aí você vai poder assistir a live meio-dia comigo ao vivo, vai ser legal se você estiver comigo ao vivo, porque a gente já vai estar ali, vai falar sobre o desafio e já tirou as dúvidas. E se você não conseguir, daí você vai ter 12 horas para você poder assistir, né? As 12 sequências do que a gente está colocando ali. Vai ser algo diferente, né? Eu nunca fiz assim um acompanhamento tão grande aqui pelo Instagram, com atividades, a gente vai acompanhando. Você vai ter uma participação ativa nisso. E então lembra de fazer a sua inscrição. Já são 7h03. Escreve aqui para mim o que você leva, qual o principal aprendizado que você leva desta live de hoje. A Thaís, se render ao deserto foi a fala. Tá. Render-se ao deserto. Também considero, Thaís, um dos pontos mais importantes esse, né? Atravessarmos, né? Esse deserto todo o processo de autoconhecimento, ele é um processo solitário, né? Só que você tem ao seu lado outras pessoas atravessando o deserto, mas essa travessia, ela é muito nossa, né? E aí a gente tem que se despedir do passado. E muitas vezes, para muitas pessoas, mesmo os contextos de passado que estão travando você de viver uma vida próspera, o que acontece, né? Ainda é um lugar conhecido. Cuidado com o perfil borboleta, é isso aí. O perfil borboleta, ele de vez em quando eu visto a roupinha borboleta, mas se eu ficar o dia todo em rede social só borboletando, quem tá cuidando do meu jardim? Ninguém, não tem nem gente vindo visitar o meu jardim porque eu não tô cuidando dele. Sair para trabalhar todos os dias, a Cíntia. O sucesso grande é o resultado de pequenas ações. Bom, eu devia ter pedido aqui no começo, eu tô esquecendo, a semana que vem eu não posso esquecer isso, de pedir para vocês mandarem a live para mais pessoas, mas se ainda fizer sentido, manda para a pessoa assistir a gravação, mas pra gente trazer a pessoa ao vivo. E se fizer sentido, faz um print e coloca esse aprendizado e me marca se fizer sentido, porque aí eu replico nos meus stories e mais pessoas
poderão ver que a gente anda aprontando por aqui cedinho. A Andrea colocou, tô carregando uma galera do passado e não tinha me dado conta. É isso aí. Aí depois ir liberando, né? Um por vez. Ter posição. Compartilhando. Valeu, Rafa. Não tem almoço grátis. A colheita é um fruto de boas escolhas no presente. Isso. E a gente aproveitar essa abundância, esse momento que a gente está, onde a internet permite a todos nós, né, construirmos um negócio. A primeira fase de um negócio, ela envolve esses 5 pilares que eu falei para vocês do empreendedorismo sistêmico. O que a gente mais desenvolve, né, trabalhando dentro de todos esses pilares, é ganhar musculatura emocional. Precisa ter musculatura emocional para ter um negócio? A resposta é sim. Só que isso só é desenvolvido na postura adulta, né? Quem está ainda muito nessa postura infantilizada, que carrega ainda muitos medos do passado, precisa de um acompanhamento, precisa de alguém para te ajudar, para você soltar isso, né? E esse é o papel que eu quero executar com você, que eu executo com vocês aqui, no conteúdo gratuito, que eu executo com vocês quando vocês estão comigo. Tem vários alunos, vários mentorados aqui do PAIS, do Programa Avançado em Empreendedorismo Sistêmico, ou dos workshops. E por que as pessoas vêm para o conteúdo gratuito? Porque o conteúdo gratuito ele é tão bom quanto o conteúdo pago. E muitas vezes tem coisa que está acontecendo no conteúdo gratuito que não está acontecendo lá. Por quê? Porque é um conjunto de conhecimentos. Encerrar relacionamentos com... A Nani colocou, encerrar relacionamentos com amorosidade. Qual é o ensinamento aqui? Quem se separa sem amor, não se separa. Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero você segunda-feira. Vou abrir aqui a caixinha de perguntas. Se você quiser colocar alguma pergunta na caixinha nos stories, você pode colocar também. Gratidão por você estar aqui, por você seguir. Quando a gente forma uma egrégora, a energia muda, né, para que o conteúdo ele possa ser transmitido, ele possa ser recebido e transmitido. E vejo vocês por aí. E espero vocês comigo semana que vem, para que a gente possa construir aí em 12 dias algo diferente, que impacte já dentro dos 12 dias as nossas vendas, e para que a gente possa aí, daqui a pouco nós estamos chegando a 100 dias do final do ano, então ainda dá pra gente fazer e construir muita coisa, tá bom? Beijo grande no coração de vocês e até breve.